Anjo aqui do canal Meu Anjo Azul. O tema do vídeo hoje é: perdi amigos depois do autismo? Pamela, mas por que você vai falar sobre isso? Gente, muitas pessoas vêm me perguntando sobre isso. Desde que eu descobri o autismo, muitas pessoas me perguntam: você perdeu amigos? As pessoas se afastaram de você por causa disso, depois que você descobriu o autismo? Eu pensando muito essa semana sobre isso, porque muita gente havia me perguntado. Eu falei, eu vou fazer um vídeo sobre isso, falando minha opinião a respeito, falando o que eu penso, falando se eu realmente perdi amigos depois disso, amigos, né? Então eu vim aqui falar sobre isso melhor pra vocês. Gente, a gente tem aquela fase do luto. Depois que a gente descobre que o nosso filho tem autismo, né, a gente tem aquela fase do luto, né, onde a gente não quer contar pra ninguém, não quer falar pra ninguém, não quer falar sobre o assunto, não quer conversar sobre o assunto, não pesquisa porque você ainda tá meio que negando, né? Então a parte do luto é mais isso, é uma negação. É como se você não estivesse acreditando naquilo que está acontecendo. Como assim, um filho autista? Não, eu não tô acreditando, sabe? As pessoas ficam meio que no fundo do poço. Às vezes até mesmo quando você desconfia. Não, eu desconfio que ele realmente é. Mas quando você recebe o diagnóstico definitivo, aquilo mesmo assim é um baque. Mesmo você esperando aquilo. Mas lá no fundo, lá no fundinho do coração, você acha, talvez não seja, né? Talvez, porque essa característica aqui não se encaixa, ou aquela outra não se encaixa. Então a gente tem no fundo aquele pinguinho de esperança que não seja, por mais que a gente saiba que é. Porque eu tinha certeza que o Richard era, mas no fundo, eu queria ter uma pequena esperança que podia não ser. Como eu disse pra vocês, tudo que eu falo aqui pra vocês é a minha experiência, é o que eu vivo. Eu não estudei pra falar sobre autismo, eu não tenho faculdade, eu não sei falar difícil como muitas pessoas por aí falam. Então o que eu venho falar pra vocês aqui é o que eu vivo com o Richard, a minha experiência com o Richard. Aí que tá o momento. Por que, Pamela, você tá falando isso? Então agora que eu vou falar pra vocês. Você tem aqueles amigos próximos de vocês? É onde você vai se desabafar, não é? Você vai contar, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu tenho um filho autista. E você começa a contar tudo, começa a se lamentar um pouco e começa a falar mais sobre aquilo. Aí você encontra aquelas pessoas de novo, você começa a falar de novo sobre aquilo, começa a falar de novo sobre o seu filho. Muitas das vezes as pessoas se afastam da gente mesmo por conta do nosso filho ser bagunceiro, ou a gente não conseguir de cara dar limite pros nossos filhos, porque é muito difícil você impor limite pra uma criança autista. Não é impossível, tem até vídeo aqui falando sobre isso, vou deixar aqui pra vocês. Só que é difícil, você não consegue desde pequeno, você vai é um processo, né? Uma criança com autismo, por exemplo, o Richard, com 4, 5 anos, se jogava no chão, se batia, se mordia, batia nas pessoas. Então muita gente às vezes se afasta por causa disso, da criança em si, por causa dos problemas. E outros amigos, que eu acho que grande parte, amigos, né, que acho que se afasta, às vezes também nem é tão amigo assim. Porém, em partes eu entendo. Por que, Pamela, você tá falando isso? Como assim? Você entende que a pessoa se afasta da gente? Como assim? Eu vou explicar pra vocês. Como eu disse que você quer falar sobre isso o tempo inteiro, você quer conversar, e as pessoas que estão mais próximas de você escuta aquilo. Então toda vez que você encontra aqueles amigos, você fala da mesma coisa. Os amigos de novo vêm na sua casa, você tá lá falando do autismo de novo. Você encontra os amigos no barzinho, tá lá você falando do autismo de novo. Você se encontra com os amigos no shopping, tá lá você falando do autismo de novo. Eu sei que a gente precisa falar, eu sei que a gente precisa desabafar sobre isso, mas chega uma hora que cansa. Sabe, é igual a gente, qualquer pessoa, qualquer ser humano normal. Se você ouvir muito uma coisa o tempo inteiro sobre aquele assunto, vai te enjoando, vai estressando. E meio que as pessoas vão se afastando automaticamente. É um efeito ação e reação, entendeu? Por isso que eu digo que em partes eu entendo. Então eu percebi que algumas pessoas realmente se afastaram de mim depois que eu quis falar pro mundo sobre o autismo. Porque, gente, no começo, eu queria falar toda hora. Meus amigos iam em casa, eu encontrava eles, eu queria ficar falando sobre isso, e falava. Teve um certo momento que eu falei, não, tá ficando chato.
tá ficando chato, peraí, né? Nem todo mundo aguenta ficar ouvindo isso toda hora. E não é obrigação deles ficar ouvindo toda hora. Ah, Paula, mas eles são nossos amigos, eles têm que ouvir sim. Mas, gente, toda hora, qualquer coisa que é demais, que é em excesso, é chato. Entendeu? Então, a dica que eu tenho pra você, o que eu faço hoje em dia. Se eu quero falar muito sobre o autismo, muito sobre o assunto, eu procuro uma mãe que tem um filho com autismo pra conversar. Eu procuro alguém na internet, eu procuro alguém lá pelo Instagram, ou pessoalmente eu encontro alguma pessoa e falo. Até com a pessoa que tem um filho com autismo, uma hora também cansa de ficar falando só sobre aquilo. Imagina, você tem uma amiga que o filho também é autista, vocês vão ficar o tempo inteiro ali falando só sobre autismo? Não tem outras coisas no mundo pra se falar? Entendeu? Não adianta a gente tentar enfiar dentro da cabeça dos nossos amigos, sabe? Hoje em dia eu tenho amigos próximos que vêm na minha casa, são poucos, dá pra contar nos dedos das mãos. Hoje em dia eu sou uma pessoa mais seletiva com amizade, como eu já falei pra vocês lá no Instagram. Não é qualquer pessoa que eu ponho dentro da minha casa hoje em dia. Tem que ser amigo de verdade. Eu também me afastei de pessoas. Não só as pessoas se afastaram de mim, eu também me afastei, porque eu sinto aquele negócio da energia negativa. Quando você fala sobre um assunto com a pessoa, você sente se a pessoa é negativa ou positiva. E quando eu até falava sobre o Richard, sobre o autismo, eu sentia em algumas pessoas. Então, algumas pessoas eu acabei me afastando. Outras se afastaram de mim por esse excesso de ficar falando sobre isso toda hora. E como eu disse, eu entendo essas pessoas. Então, por que eu vim fazer esse vídeo pra vocês? Pra gente se policiar, né, sobre isso, entender um pouco o lado do outro. Eu lembro que no começo, quando eu falava pros meus amigos sobre o autismo, eu tinha muita vontade de chorar. Só que eu me segurava, né, dava uma de forte ali, não sei o quê. Mas eles ficavam assim pra mim. Sabe? Eu odiava ver aquela cara deles. E também, aos poucos, isso foi fazendo eu parar de ficar falando sobre isso toda hora. Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês em alguma coisa. Eu sempre tento falar aqui pra vocês sobre o autismo de uma forma mais leve, de uma forma mais suave. Não é que eu só mostro o lado bom. Se a gente for ficar sofrendo por tudo, a gente não vai conseguir ser feliz. A gente não vai conseguir fazer as pessoas ao nosso redor felizes. Então, vamos tentar levar isso de uma maneira mais leve pra gente ser feliz. E só assim a gente vai conseguir ser feliz. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham do vídeo, o que vocês acharam. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Se você não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? Um beijo! Até o próximo vídeo!